Spanish and Japanese, whatever. So we can scramble languages here. It's like Babel Tower. So this meeting is being recording, and I would like to welcome you all again. Feel comfortable to participate during the meeting, with your ideas and questions about all things we are talking today. So let's see, I want to share with you paper, my slides. Vou começar a compartilhar os slides para a gente seguir como bússola. Eu vou fazer um negocinho aqui que eu gosto de fazer. Tentar seguir no WhatsApp, no celular. Só para confirmar, mas eu acho que a minha página não está aparecendo para vocês. Está aparecendo a projeção aí do slide? Está aparecendo. Yes. Okay. For me it's not. Ok, so welcome again. Área de linguagens, língua inglesa, TPC do dia 7/7/2021. E desejo que todos se sintam bem-vindos, confortáveis na nossa reunião e que principalmente participem. É muito melhor quando é um diálogo. E para começar hoje, eu queria lembrar dos supporters. A gente tem um questionáriozinho que vale como presença também, né? Um relatório de presença, além daquele registrado aqui no Teams. E lá no relatório eu não vi ninguém se ofereceu para participar do chat nem do PPT, viu? Então continue aberto isso aí, se alguém quiser participar numa próxima reunião, agora provavelmente em agosto, né? Aí eu aceito contribuições, viu? Podem ficar à vontade. Nossos objetivos, como essa é uma TPC em continuidade daquela TPC do dia 9/6, então são os mesmos objetivos, porque a gente continua no mesmo assunto, né? Promover a reflexão sobre os conceitos e as aplicações das metodologias ativas. A gente focou principalmente em identificar os princípios da aula invertida como uma metodologia ativa possível. Nós também temos a sugestão, que ainda não fizemos, começamos na outra reunião, de analisar o material sugerido para o desenvolvimento destas ATPCs, né, que está em continuidade. O outro objetivo é discutir os desafios e possibilidades do tema, que inclusive na resposta dos questionários vocês colocaram perguntas muito pertinentes, a gente vai ver sobre isso daqui a pouquinho. E outro objetivo é associar as fragilidades e potencialidades encontradas durante a reunião, durante a nossa análise, durante o estudo que fizemos aí dos assuntos discutidos. Vamos lá. Desenvolvimento é o feijão com arroz de sempre, né? Nós temos o acolhimento, a indicação literária, retomada das formações, é bom sempre lembrar o que aconteceu só para refrescar a memória, a revisão dos princípios e metodologias ativas, que é o assunto em tema, diálogo sobre especificidades da aula invertida, que a gente vai tentar desenvolver hoje, né? Deveria ter feito na outra reunião, mas só iniciamos. E analisar e fazer uma análise do material sobre ensino híbrido, que na verdade, como a gente separou como a aula invertida faz parte do ensino híbrido, né, uma metodologia do ensino híbrido, eu vou sugerir para vocês um material que fala especificamente sobre isso, até dadas as questões que eu recebi lá nos relatórios, nos formulários de presença.
Aí que temos as nossas trivialidades que não mudaram ainda. Por quê? Jovens embaixadores continuam a preparação. Inclusive, eu já recebi, já estou formando um grupo, já tem 2 alunos nesse grupo, na indicação... Deu branco agora. Esqueci, fugiu. Daqui a pouco eu lembro o nome da colega que fez a indicação. Obrigado, se você estiver aí, fala oi, você se apresenta. Porque foi muito importante. 2 alunos foram indicados, alunos que têm potencial, que gostam de inglês. Eles ainda estão nos anos finais do ensino fundamental, mas esse é o momento de se preparar para os jovens embaixadores, né? Não é talvez a edição de 2022, mas que seja 23, 24, mas a preparação começa agora. Não pode esperar quando chegar no ano, né, nos primeiros 6 meses antes da inscrição, por exemplo, começar a se preparar, porque tem alguns requisitos para poder se inscrever e para participar. E, então, entre eles é ter um trabalho voluntário em alguma instituição que possa reconhecer esse trabalho, né, que certifique o trabalho voluntário realizado, no mínimo de 1 ano antes da inscrição para o projeto lá, para o programa Jovens Embaixadores, né? Ter uma renda familiar dentro dos parâmetros estabelecidos pelo consulado, lá pelo programa, né? E falar inglês num nível de comunicação suficiente para o nível de comunicação de intercâmbio, né? Então, um nível intermediário para high intermediate, né? Mais ou menos. E ser aluno da escola pública, ser aluno da rede pública de ensino, da rede estadual de ensino. Então nós já começamos a formar esse grupo dos jovens embaixadores. Quero reforçar então o pedido, a solicitação, a imploração. I'm begging you, please. Vejam quais são seus alunos que têm potencial, aqueles que gostam de inglês, aqueles que podem ter um perfil de liderança positiva, né? Um perfil de liderança positiva, que sejam potenciais jovens embaixadores. Para a gente começar, para a gente continuar formando esse grupo, começar a trabalhar com eles e preparar então esses meninos para serem candidatos aí a uma bolsa nos Estados Unidos. Esse ano foi virtual, no ano passado virtual também, mas a gente vai voltar a ter as viagens lá com tudo pago pela Embaixada Americana, que vai ser uma experiência maravilhosa para eles. Independente de qualquer coisa, tem o CEL também, Centro de Estudos de Línguas, nós temos aqui em Franca, e CEL suficientes para atender toda a população. Então, por favor, também indiquem seus alunos, estimulem, incentivem para que eles aprendam outros idiomas, né? E que isso sirva também para o aperfeiçoamento deles no ensino regular, que não pode ser chamado de ensino regular, né? No ensino normal, nos anos no ensino fundamental, no ensino médio, mas que sirva para a vida, principalmente para a vida deles. Canal de professores de inglês do CMSP, acho que vocês sabem mais do que eu, porque eu não tenho acesso, então se alguém quiser comentar depois, pode falar sobre isso, que ainda, até falei ontem com os meus colegas PCNPs e continua na mesma, né? Está em fase de testes, ainda é o plano fase de piloto, né? Fase de testes ainda. Mesma coisa o curso de inglês para professores, que eu também não pude me inscrever, porque eu sou professor, coordenador de núcleo pedagógico, mas não pude me inscrever. Então vocês também devem saber mais que eu. Também está em fase de piloto, né? De plano piloto, ainda tem só uma região do estado que eu acho que eu não lembro agora direito, se é só a região central, mas ainda está em fase de teste. Mas tem. Vamos continuar. Acolhimento de hoje, além das minhas boas-vindas, o imenso desejo que vocês estejam bem, que estejam todos vacinados, que continuem passando por esse período com fé, força e foco. Mas também tem essa frase aí que eu achei que eu gostei muito. When you cannot control what's happening, challenge yourself to control the way you respond to what's happening. That's where your power is. Algum comentário? Any comment? Would you like to talk about it? Calma, um de cada vez, por favor.
Ivan, Michele, Regina, alguém gostaria de comentar? Então tá. Bom, eu acho que é muito pertinente, né, a gente poder refletir sobre isso, né? Meio do ano, chegamos até aqui, conseguimos, sobreviventes, e aí a gente talvez não consiga controlar tudo o que está acontecendo. Isso é verdade, eu não consigo controlar. Então, qual é o desafio? O desafio é tentar controlar a maneira como nós reagimos ao que está acontecendo, de preferência de maneira positiva, consciente, sóbria, mas positiva. Então, essa é uma dica que eu acho muito válida, muito boa, que a gente pode usar todos os dias, né? Porque o controle, o nosso poder, na verdade, o nosso poder, independente da nossa posição, do cargo que a gente ocupe, do trabalho que a gente está fazendo, o nosso poder reside apenas em controlar a maneira como nós respondemos ao que está acontecendo. Mesmo quem está nos mais altos escalões tem controle único e exclusivamente sobre si. As outras coisas são temporariamente delegadas, legadas ao controle de alguém, mas que, se a gente pensar friamente, também não tem controle, porque depende da resposta do outro, depende da participação do outro. Então, vamos tentar responder ao que está acontecendo de forma positiva e produtiva. Indicação literária é o nosso Peter Pan, só para refrescar nossa memória. Just to refresh our memory about childhood, about our literacy, knowledge, and all the books we have read before, and a very nice story about Peter Pan and the kids and the pirates and the crocodile and everything. So this is the third chapter, I think. Let's see. Eu acho que não vai dar, peraí. Eu tenho que... Just a moment. Eu tenho que compartilhar o áudio com vocês, senão não vai dar. Incluir o som do computador. Yeah, okay. I think now it's going. Ok, vamos direto ao capítulo 3, Chapter 3 desse Guided Reader do Peter Pan. É um livro especialmente editado para quem está aprendendo inglês. Nesse capítulo, a gente vai conhecer o Capitão Gancho, Captain Hook, os piratas, The Pirates, e os meninos perdidos, The Lost Boys. I'm Josh Cashel, welcome to Inglês Essencial. Depois de ouvir essa leitura guiada, vai para o meu site, inglesessencial.com, e aí você vai poder acompanhar o texto em inglês junto com a sua tradução. Okay? Isso vai te ajudar a aprender todo o vocabulário necessário. E, se você já não está inscrito, subscribe, help me out, me dá uma ajuda, deixa um comentário, eu quero saber o que você está pensando do conteúdo. Ok? So let's go. Enjoy Chapter 3 of Peter Pan. Chapter 3, The Neverland. Wendy, John, and Michael fly over cities, towns, mountains, forests, and seas. Finally, they see an island in the sea below them. Look, that's Neverland, says Peter. Neverland, say the children. In Neverland, the Lost Boys live in the forest in a secret underground home. There are 6 Lost Boys. Slightly Soiled, Toodles, Nibs, Curly, and the twins. They are waiting for Peter. Suddenly, they hear the voices of the pirates. Nibs is very brave.
He goes out, hides behind a tree, and looks around him. He sees the horrible pirates. They are walking in the forest. They are big and ugly. Their pirate ship is the Jolly Roger. The pirate's captain is James Hook. He is a cruel pirate and a very bad man. He's got black eyes, black hair, and a black beard. He hates Peter Pan. He's only got one arm. The other is a hook. In the past, Peter cut off Captain Hook's right arm during a fight. A crocodile ate the arm. Now the crocodile follows Captain Hook everywhere because he wants to eat him. The crocodile has an alarm clock in its stomach. Captain Hook can always hear it. I know the Lost Boys live in this forest. We must find them and Peter Pan, says Captain Hook. Tick-tock, tick-tock. Captain Hook hears the alarm clock. Oh no, the crocodile is coming to eat me, says Captain Hook. He runs away and the pirates follow him. Soon some Indians arrive in the forest. They are looking for the pirates. The pirates are their enemy. Tiger Lily is their leader. She is the beautiful daughter of the Indian chief. She loves Peter Pan. Tinker Bell and Wendy love him too. The Indians go away and the Lost Boys return to play in the forest. Then Nibs looks at the sky and says, "Look, there is a lovely white bird in the sky." "Is it really a bird?" the Lost Boys ask. Tinker Bell says, Yes, it's a bird. It's a windy bird. You must shoot it." Sometimes Tink is a bad fairy. She knows it is windy, but she doesn't like her. Nibs takes his bow and arrow and shoots Windy. Poor Windy falls to the ground. The Lost Boys see Windy and say, "She's not a bird. She's a lovely girl." Peter flies down with John and Michael and asks, "Where is Windy?" Toodles says, "Here she is." Peter goes over to her and asks, "Windy, are you all right?" Wendy slowly opens her eyes and smiles. "Yes, but I'm very tired," she says. The Lost Boys are sorry. They decide to build her a little house. When the house is ready, Wendy says, "What a lovely little house. Thank you." "Can you be our mother now? Can you tell us bedtime stories before we go to bed?" asks Nibs. "Of course," says Wendy. "Come in and I can tell you the story of Cinderella." They enter, sit down, and listen to Wendy's story. It is a wonderful story. Peter Pan is outside the house with his sword. He wants to protect Wendy and the Lost Boys. Oh my gosh. Os meninos perdidos atiraram na Wendy, ela caiu pro chão quase morta. Que aventura. Esse foi o capítulo 3, Chapter 3 do Peter Pan. I hope you enjoyed it. Remember, vai para o meu site, você vai poder acompanhar o texto em português se você não entendeu algumas das palavras do texto em inglês. E inscreva-se e deixa um comentário, ok? I will see you next chapter. Bye-bye. Ok. Pessoal, eu vi uns comentários que tem... Deixa eu ver aqui, peraí um pouquinho. Então, tem um pessoal que não ouviu
Eu abri agora o WhatsApp para ver se tinha alguma coisa e tinha. Mas olha, eu estou usando aqui o celular, estou ouvindo, estou usando o computador e estou ouvindo aparelhos diferentes, a mesma mídia que vocês, então alguma coisa no aparelho de vocês, na mídia de vocês. Quem não está ouvindo, dá uma olhadinha, por favor, se está tudo certinho aí nos sets de áudio, de vídeo, se está tudo certinho, por favor. O Martins disse que vai entrar pelo PC, vamos ver se vai dar certo. Mas aqui comigo eu estou em dois aparelhos diferentes, mas estou ouvindo. Estou na reunião, sim. Desculpa, gente, mas tecnologia é isso. Eu não sei o que fazer mais para ajudar. Uhum. Então vamos tentando aí, liga, desliga, e entra de novo. Então, Peter Pan, lovely story, and I hope you appreciate and share with your students whenever you have time. It's good. Let's go. Não vou, acho que precisa repetir a intenção da gente ter a gente ter a leitura inicial, né? A indicação literária agora, chamada de indicação. Como você já sabe. Eu continuo aí martelando no The Man Who Counted, ainda acho que eu quero ouvir boas experiências sobre isso, sobre essa leitura e atividade interdisciplinar aí com matemática que pode ser feita, né, em inglês, matemática em inglês. Vou responder aqui, acho que não sei se o Cleomar está aí, mas olha, não, eu passei os links da reunião anterior para quem por acaso perdeu, né, que as informações vão se sobrepondo e acaba perdendo a informação da TPC anterior. E aí eu coloquei os links também do vídeo, do questionário, para aqueles que não fizeram e gostariam de fazer. Tá? Então, né, este momento agora é para participar da reunião, não é para responder ou assistir o vídeo lá, tá? Muito bem, retomada das formações, lá no dia 12/5 a gente falou sobre os conceitos de tecnologia, foi a introdução desse trabalho que a gente está desenvolvendo hoje aqui, desse assunto. Estão lembrando sobre tecnologia educacional, né? Todos os fatores que implicam na tecnologia educacional, que necessariamente não é apenas tecnologia da informação, da comunicação, usando as TICs, né? TEDx, não. Depois a gente falou no dia 26 sobre metodologias ativas, assim um pouquinho mais profundamente sobre metodologias ativas, aula invertida e ensino híbrido, como é que elas estão relacionadas entre si. Lembrando que ensino híbrido e aula invertida são metodologias ativas e que dentro do ensino híbrido, a aula invertida é uma possibilidade. Então, no dia 9, nós começamos a falar de aula invertida de uma maneira prática. Eu tentei fazer com vocês, na verdade, do meu ponto de vista, eu fiz uma abordagem prática da aula invertida. Vamos ver um pouquinho sobre como é que foi feito isso. A gente, só para refrescar a memória, né, na metodologia ativa a gente tem métodos. Quais são os métodos utilizados mais frequentemente nas metodologias ativas, como metodologias ativas, né? Aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em equipes, TBL, ou aprendizagem entre pares, ou peer instruction, aprendizagem baseada em projetos, PBL, design thinking, aprendizagem baseada em jogos ou gamificação, sala de aula invertida, ou flipped classroom, in English, e o ensino híbrido, sendo que as duas estão estritamente relacionadas, são usadas com mais frequência uma com a outra. Então, a gente tem esses vários outros métodos aí que a gente pode discutir em outro momento. Mas a sala de aula invertida foi o que pareceu mais apropriado para discutir agora quando a gente fala de ensino híbrido. No ensino híbrido, a gente tem vários arranjos possíveis dentro do ensino híbrido, a organização de como a gente vai fazer esse ensino híbrido, sendo eles aqui sugeridos, né? A sala de aula invertida, o laboratório rotacional, rotação por estações, rotação individual, o arranjo flex, à la carte e o virtual
aprimorado. Cada um deles tem suas especificidades e podem ser discutidos individualmente, né, quando a gente tiver essa possibilidade. E sobre a sala de aula invertida, ela tem atividades que constituem a sala de aula invertida, né, ou aula invertida. Então, primeira, aqui são algumas sugeridas, né, praticar uma habilidade alternativa, discussões potenciais com seus colegas, os debates, as apresentações, aprendizagem através de estações, experimentos de laboratório e avaliação e revisão entre pares. Bom, cada um desses assuntos a gente pode falar individualmente. Eu já falei anteriormente, eu não sou especialista no assunto, sou um estudioso para poder aprender e para poder discutir com vocês, porque nem ensinar nada, né? Discutir, tentar chegar em alguma conclusão através de vídeos, de livros, né? Dos estudos que a gente vai fazer. E com relação à sala de aula invertida, eu fiz uma proposta de trabalho já prevendo algumas coisas, né? De acordo com aquele vídeo que eu sugeri para vocês assistirem, né? E aí fiz uma pesquisazinha, quem assistiu o vídeo, né? E nós tivemos a resposta lá, né? Muita gente não assistiu o vídeo. E também a gente já sabe que eu coloquei o vídeo 24 horas antes, já com a esperança mesmo que algumas pessoas não assistissem, para poder desenvolver a aula do jeito que eu tinha planejado. Então, como é que foi? Né? Uma brincadeirinha, né? Quem quer responder? Você que não levantou a mão, pode responder. E da seguinte forma, quem não tinha assistido o vídeo, para começar a aula, a gente faz eu propus um quiz. E esse quiz tinha uma introdução em que a pessoa respondia se tinha assistido o vídeo ou se não tinha assistido o vídeo. Então eu já teria uma estatística de quantos assistiram o vídeo, quantos não assistiram. Quem assistiu o vídeo sabe que isso é uma parte importante lá do planejamento e desenvolvimento da aula invertida. E, inclusive, porque né, em todos os momentos, em todas as aulas, em todos os lugares, vai ter gente que conseguiu se preparar e tem gente que não conseguiu se preparar, independente do nível de ensino, né? Se é ensino fundamental, se é escola pública, escola particular, se é universidade, independente disso, são seres humanos que recaem nas mesmas ações, né? E aí, então, dependendo da resposta, se você tinha assistido o vídeo, você era direcionado para um questionário. Se você não tinha assistido o vídeo, você era direcionado para o vídeo e depois uma atividade rápida depois do vídeo. Então, essas foram essa foi a introdução, o início da aula, já abordando da forma da aula invertida, né? Muito bem, deixa eu ver aqui. Bom, aí a pergunta aqui... Gente, vou dar uma pausinha, porque tá bombando aqui o negócio. Deixa eu ver o que está acontecendo. Senão eu tô falando para as paredes, aí não vai dar. Deixa eu ver aqui o que está... Pessoal, a aula está acontecendo lá no Teams. É só acessar o Teams. As outras aulas... Aliás, o outro material foi para a aula anterior e para vocês terem. Então, agora acessa o Teams por esse link. Eu acessei aqui do meu celular, acessei também do computador e está funcionando o material a TPC de inglês também está no ar e está funcionando. Então, quem tiver algum tipo de problema, por favor, procura aí no seu aparelho, ver o que está acontecendo. Resolver, inicia, sai, entra de novo, loga com o seu e-mail institucional, pode ser isso, tá? Pronto, eu mandei um recadinho também. Vou desligar isso aqui e vamos lá. Então, eu queria saber as impressões de vocês, né, com relação a esse quiz e para direcionar nossa conversa, né? Então, eu queria propor uma análise do questionário agora.
Qual o propósito desse questionário dentro dos princípios do método? A aula invertida. Podem responder à vontade. Eu acho que eu não recebi esse questionário, ô Eurípides. Assim como esse outro vídeo que você falou, eu também não vi. Eu só vi aquele, é o do YouTube com aquelas duas professoras. Porque se foi um vídeo diferente, eu não recebi esse link. Quem está falando? É Yara, do Homero Alves. Oi, Yara. Esse link foi passado no dia 9/6, né? Foi a nossa reunião. Então, quando nós começamos lá, eu fiz aquela pesquisa, quem assistiu, quem não assistiu, aí eu passei o link. Mas, se eu salvo o engano, eu passei também esses links no nosso grupo do WhatsApp. O grupo do vídeo, eu não estou nesse grupo. perdão, o link do vídeo, o link do questionário também. Aí depois da reunião eu passo de novo. Tá, eu não estou nesse grupo. Ah, então de tá WhatsApp, bom. eu não tenho esse grupo. Então tá explicado. Aí eu posso te passar meu número agora, não tem problema. Aí anota aí, vai, porque até terminar a reunião. Aí você me adiciona, por favor, que eu coloco você no grupo, tá? Tá, joia. E quem mais não tiver, por favor, pega aí meu número, ó. 16 9 9213 2230. Ok. 99213 2230. Obrigado, viu? Muito bem. Alguém tem alguma ideia de qual era o propósito desse questionário dentro dos princípios do método? Bom, é justamente aquilo que eu falei, né? Fazer uma sondagem. Esse é o propósito do questionário. Então, quem quiser utilizar a aula invertida como uma metodologia de aula, deve se preparar para ter sempre um questionário. Ele é realmente a sondagem de quem se preparou para estar naquela aula. E a partir daí, o professor, então, pode desenvolver a aula de maneira A ou de maneira B, de acordo com as respostas que ele tiver. Não só saber quem se preparou, mas qual o nível de preparo, né? Quem atingiu um preparo proficiente, menos proficiente, regular, né? E aí, então, ele desenvolver a aula do jeito que ele achar melhor. Agora, isso eu preciso de vocês, né? Porque eu não posso dizer, porque eu sou suspeito para falar, mas quais perguntas foram pertinentes? E eu sei, propositalmente, eu fiz perguntas que não são pertinentes nesse questionário. Essas primeiras que a gente está vendo aí na capa, né? Unidade escolar, no nome, e você assistiu ou não, é pertinente, precisava. Mas aí, quando você é direcionado para o questionário, tem algumas que não são pertinentes, mas eu queria saber de vocês. Quais vocês acham que não são, que foram pertinentes, que não foram pertinentes? Adequadas, não adequadas? Importantes, não importantes? Para aquele questionário. Pedro, olha, para mim Oi. está bem difícil assim acompanhar, porque assim, como a gente, né, da escola integral só tem, bem dizer, eu te vejo a cada quase 2 meses, de vez em quando só que
para mim, né, uma TPC agora com você, diferente igual era o ano passado, né, que eu tinha toda semana, né, com você. Uhum. Sim, para mim, eu fico um pouco, eu não estou participando porque eu fico um pouco perdida mesmo, por só participar uma vez ou outra, tá? Então, Desculpa, quem está falando de novo? Eu tô... é a professora Luciana do Michel Ô, Ávila. Luciano. Ah, Luciano, obrigado. Uhum. Então, por isso que eu estou te falando, adoro participar, gosto muito de participar, mas como, né, Sim. agora são esporádicos, né, os ATPCs com você, então aí fica para acompanhar sistematicamente, está difícil. Mas estou aqui ligada. Obrigado, agradeço de coração, viu? Eu que te agradeço, tá? Obrigada. Então, eu também gostaria de saber o que foi bom, o que poderia ser melhor dentro da análise de vocês, né, do questionário. Não deste questionário, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas eu tive vários comentários, e inclusive um que eu gostaria de agradecer, uma pessoa muito sensível, né, que falou que eu concordo plenamente com o comentário da pessoa lá, né, de que as aulas da Madalena são muito práticas e objetivas. Eu também acho, concordo plenamente, agradeço o seu comentário, já vou passar isso para ela também. Tá? Mas teve esse outro comentário de uma colega que eu gostaria de ler, que tem alguns questionamentos aqui, que eu acho que são questionamentos de todos nós, inclusive os meus, né? E que que eu posso de repente comentar, já que vocês estão um pouquinho tímidos, eu vou lá. Ó, a abordagem das metodologias ativas foi excelente, bem pertinente para o momento que estamos atravessando. Sou totalmente favorável à adesão desse modelo de ensino, mas gostaria de fazer algum questionamento em relação à sala de aula invertida. Ótimo, muito bom. Com que frequência seria viável trabalhar a sala de aula invertida com os alunos do ensino fundamental 2 ou anos finais e do ensino médio? Bom, começar daí. Alguém tem alguma ideia? Você pode repetir a pergunta de novo, por favor? Com que frequência seria viável trabalhar a sala de aula invertida com os alunos do ensino fundamental 2 e do médio? Assim, eu também, eu sou que nem você, eu também não tenho, eu tô vendo mais essa história essa questão da sala de aula invertida mais agora, né? Eu não sei até que ponto seria só mais uma metodologia para se aplicar eventualmente, ou se seria Uhum, interessante que todas as aulas fossem nesse padrão assim de sala de aula invertida, né? Eu penso assim, quando eu penso em aula na sala de aula invertida, sempre me lembro de aulas mais práticas, né? Em que uhum. os alunos vão colocar a mão na massa, em que a gente possa tentar levar talvez um vídeo e gerar um questionamento, alguma coisa assim. Então, eu não sei se seria só de vez em quando seria interessante, ou se não seria interessante nós pensarmos nas nossas aulas já nesse modelo, sabe? Todas as aulas com essas. De formas diferentes, né? Uhum. Pensasse sempre em colocar o aluno como protagonista ali, ele ser quem vai gerar o conhecimento, que vai buscar, que vai pesquisar e que vai atrás. Eu penso em algo assim. Eu gosto muito de levar a discussão para a sala de aula, então sempre que dá, que eu consigo, né, tirar alguma coisa do material, eu sinto falta no currículo em ação. Eu acho que as perguntas são sempre muito bobinhas, sempre perguntas que as respostas são muito óbvias, né? E eu Uhum. sempre brinco com os alunos em relação a isso. Eu falo, nossa, essa daqui tá de graça, essa daqui. Aí eu sempre coloco discussões a mais,
sempre levo um questionamento diferenciado, porque eu acho que, independente deles conseguirem discutir isso em inglês ou não, acho que a reflexão é interessante, né? Faz parte, assim. Não sei, eu penso mais ou menos assim, acho que seria mais ou menos isso. Então, a sala de aula invertida ser a aula, e não ser só um momento, ser só um método que a gente vai usar uma vez ou outra. Joia. Yara, né? Isso. Eu concordo com você. Certinho. Devia ser, sim. A gente escolhe, né? De acordo com as nossas possibilidades, mas deveria ser a aula, né? A minha metodologia de ensino é sala de aula invertida. Então, eu faço todas, ou a maioria delas, invertidas. Mas também, como a gente está aprendendo, eu estou aprendendo, né? Talvez neste momento, a possibilidade de uma experimentação, né? De um processo, né? De aprender a fazer esse tipo de aula, até por causa da próxima pergunta da colega, né? Também, que eu achei muito interessante, por causa desses fatores, né? Então, talvez neste momento seja o momento de aulas esporádicas, usando a aula invertida, para a gente ir aprendendo esse processo. Muito obrigado, Ana. Olha lá, vamos para a próxima pergunta. Que horário nós teremos para montar a pré-aula, a aula, edição de vídeos, gravação, podcast, criação de games, e pós-aula, visto que este modelo de metodologia ativa requer maior tempo de preparo, excede a nossa TPL, das mesmas por parte do professor. Então, aí é uma outra pergunta, né? Quando que a gente vai fazer isso? Já que exige mais tempo de preparo para todas as partes, né? A gente viu lá no vídeo, né, que a aula invertida, então, ela tem esses 3 momentos, né? Pré-aula, a aula e a pós-aula. O professor de inglês já está acostumado com isso, né? Quando vai trabalhar vídeo, texto, né? Tem o pré-reading, pre-reading, reading, post-reading, e assim, tipo, música também. Eu acho uma pergunta muito importante, porque isso, primeiro, vai depender da gente dominar o processo. Então, no começo vai ser mais sacrificante, sempre é. Hoje nós estamos aprendendo a mexer com o currículo em ação. Talvez vocês saibam muito mais que eu como utilizar, já tem as suas experiências, já sabe o que funciona, o que não funciona, por onde começar, por onde desenvolver, por onde terminar a aula, mas ainda está sendo um processo, nosso primeiro ano, com o currículo em ação. E qualquer coisa nova vai ser dessa mesma forma, a gente vai desenvolvendo a melhor maneira de acordo com o processo. Então, realmente, nesse momento, a gente vai ter que usar horas extras, já que o TPL excede, né? Aliás, esse trabalho todo vai exceder a TPL, invariavelmente, infelizmente, também digo, a gente vai ter que extrapolar nossas horas de trabalho. E muita gente esquece que eu sou professor, mas falando como professor, eu sei que isso já é parte do nosso trabalho. Né? Quantos não levam lição de casa, prova para corrigir no fim de semana, né? Bom, a gente sabe da rotina, né? A questão toda aqui é que é uma questão de formação em serviço para o seu próprio aperfeiçoamento. Né? Isso a gente faz fora do horário de trabalho, né? Quando a gente faz uma pós-graduação, quando a gente faz um curso de especialização e outras coisas mais, né? Pertinentes à nossa carreira profissional, né? Mas ainda é uma trava, ainda acho que é um dificultador a gente encontrar o horário. Não estou alheio a isso. Como eu falei, a gente tem que analisar de forma sóbria, né? Positiva, mas sóbria, o que está acontecendo. Vamos lá, então, para o segundo. A Seduc vai fornecer suporte, material pedagógico concretos e adequados para a aplicação dessa metodologia? Observação. Os educadores não receberam sequer um material específico do currículo em ação do professor. Bom, não sei.
Acredito que sim. I'm a believer. Eu acredito que sim. Mas tudo depende das políticas de educação da nossa secretaria e como eles vão desenvolver isso, né? Será que a nossa realidade de educadores da educação básica é a mesma dos professores universitários? Não sei. Tem alguém que dá aula em universidade, faculdade, aí, particular, pública, que pode comentar sobre isso? Mas eu vou ler o comentário da colega enquanto isso, né? Acho que não, pois eles dispõem de flexibilidade de horários para estudo, pesquisa, articulação de todo o itinerário de aprendizagem dos seus alunos. Geralmente atribuem uma quantidade menor de turmas, não têm que ministrar aulas presenciais nesses tempos de pandemia, são mais politizados, unidos e respeitados pela sociedade inteira, possuem voz ativa, ganham salário digno, entre outras vantagens e facilidades. Com todo respeito a esse comentário, e eu acredito que sim, uma minoria de professores universitários, eu acho que se enquadram nessa descrição, né? Talvez de faculdades federais, grandes faculdades, né? Mackenzie, PUC, sei lá, outras aí de nome, né? Pode ser que sim. Eu já dei aula em 2 faculdades menores e não me encaixo nesse perfil dessa descrição. Nenhum dos meus colegas que davam aula nessas faculdades se encaixam, né? Nem salário digno, né? Nem isso, mas talvez porque eu entrei como especialista, né? Não entrei como mestre nem doutor, talvez por aí, né? Talvez tenha sido isso que fez com que eu me encaixasse nessa turma. Minhas turmas tinham cerca de 60 a 90 alunos, então também não me encaixo, né? Que eu acredito que quando o professor universitário, professor de uma instituição menor, até o professor do município, por exemplo, possa ter uma estrutura melhor por causa que a instituição é menor. A gestão da instituição talvez fique mais próxima do professor, então priorize a necessidade do professor para fazer aquilo. Mas não acredito que tenha tudo isso. Isso não justifica nada a nossa dificuldade, né? Pois não, quem está falando? A Carolina, só colocando essa comparação que você fez aí, eu acho que o diferencial maior é que dentro das universidades, se a gente for, vamos pensar a grosso modo, todos estão lá com objetivo comum, diferente da escola pública, né? Que a gente encontra aí muitos alunos com várias dificuldades e que eles têm aquela cultura de que a escola é obrigada, enfim, né? Isso aí eu acho que pode ser colocado como um diferencial. Por que você consegue acompanhar e usar todas as metodologias, enfim, mais sucesso na faculdade? Eu acredito que seja isso. A maior parte que está lá está interessada, né? Já tem uma maturidade diferente da escola pública, sei lá. Eu acredito nisso. Porque se a gente pega uma sala de aula com 40 alunos, a gente pode contar de 40, sei lá, 10 estão interessados em aprender uma nova língua ou consideram isso importante. Então, isso aí a gente já enfrenta essa barreira. Nós já temos essa barreira que a gente tem que quebrar. Aí junta a questão do horário, que em tempos de pandemia tem muitos professores que, além de estarem no presencial, também tem que acompanhar os que estão no remoto. Então, eu acho que isso aí são fatores que a gente tem que comparar, né? Não tem como, né? Sim, claro. Eu não estou desmerecendo o comentário da colega, né? Assim, quis aproveitar para dizer a minha opinião a respeito, né? Mas concordo realmente que a gente tem dificuldades, especialmente com relação à clientela, que precisam ser solucionadas, né? Obrigado, Carolina. Muito bom o seu comentário. Pessoal, a professora Lúcia, lembrei, queria dar os créditos para ela, a professora Lúcia que indicou os 2 alunos lá para os jovens embaixadores, tá?
lembrei agora. Muito bom. Então, quis citar esse comentário, principalmente porque foi muito rico. A colega queria agradecer demais, né? Porque ela despendeu do seu tempo, né? Da sua boa vontade e realmente comentou como foi o que ela achou do nosso trabalho, da nossa conversa, da nossa TPC. E eu vou ser muito sincero para vocês, isso me gratifica porque é um reconhecimento do meu trabalho, esse comentário. Além das perguntas serem pertinentes mesmo, e que acho que representa um pensamento de um grande número de nós aqui com relação a essas metodologias, não só a aula invertida, mas usar metodologias ativas em sala de aula, favorecendo o protagonismo do aluno. É uma coisa que todo mundo quer fazer, mas a gente sabe das dificuldades que tem. Então, obrigado mais uma vez. Depois eu queria propor uma análise, depois que eu falei agora, né? Propor uma análise do vídeo, né? E aí entra até alguns questionamentos que a colega fez aí anterior, né? Primeiro, qual o propósito deste vídeo dentro dos princípios do método da aula invertida? Por que eu passei esse vídeo? Oi. Esse que você disponibilizou hoje, né? Que você está fazendo referência, né? Esse vídeo foi disponibilizado no dia 8 de junho. Não, então é da esse nossa aí, TPC análise. do 9 de julho. Esse que está Sim, na esse tela mesmo. aí. Isso, tá. É porque eu assisti Isso. hoje. Não, tá Então, achei super interessante. Mas, em contrapartida, qual que é o maior desafio nosso que eu percebi? Eu acredito muito na sala de aula invertida, sei lá, de repente desenvolver, como a gente tem um número menor de aulas de inglês, 2 por semana, é muito mais complicado, muitos professores têm aulas separadas, além de tudo, isso acho que é mais um problema, porque 40 minutos a gente não consegue nem traduzir para os meninos a ideia do que você quer que seja feito, já demora muito, né? E 2 aulas é muito pouco, ainda mais sendo separadas, quem tem aulas separadas. Então, eu acredito que esse projeto de sala de aula invertida deveria ser aplicado, poderia, né, ser aplicado aí, de repente, uma vez por bimestre, pelo bimestre, né? Uma vez por mês, não sei, ou uma vez no fechamento do bimestre, por exemplo, né? Que aí a gente poderia analisar o que o menino aprendeu, quais as dificuldades, enfim. Só que qual que é o maior desafio nosso? É o trabalho com a tecnologia. O que a gente percebe? Nem a gente, até para a gente já é complicado, de repente, fazer uma edição de vídeo, a gente leva muito tempo para colocar alguma coisa que você quer num PowerPoint, trabalhar. Lógico, tem as pessoas que têm maior facilidade, mas quem não tem intimidade nenhuma com tecnologia é um maior desafio em tempos de pandemia. Então, Sim. eu acho que falar nessa sala invertida nesse momento é muito complicado, a menos que o professor tenha essa facilidade com a tecnologia. Se ele não tiver, além dele não conseguir passar o conteúdo, né, atingir o objetivo dele, ele vai criar um outro problema, que tem meninos, a gente tem alunos que não sabem nem mexer no celular direito.
Eles sabem o WhatsApp, Facebook, rede social, mas se você pede, de repente, para recortar uma imagem e copiar e colar, ele não consegue. Então, a gente primeiro, antes do conteúdo, a gente vai ter que dar uma aula de informática. Então, eu acho complicado. Eu acho que, assim, pelo que eu entendi na entrevista, é tudo projeto para... são pessoas que trabalham com faculdade, né? Já é ensino superior. Então, entra naquilo que eu falei. A pessoa já tem uma maturidade, já tem um conhecimento, enfim. Mas pensa aplicar uma sala de aula invertida num 6º ano, num 7º, né? Não sei. É possível, não acho que seja impossível, mas eu acho que é um trabalho a longo prazo. Não assim, e nem nesse momento que a gente está passando. É a Carolina? Yes, isso mesmo. Tá, ok, obrigado, Carolina. Então, a gente sabe que nós sabemos que temos esses problemas e tudo mais. Por isso que eu falei anteriormente que é um processo, né? Não é para fazer isso amanhã, né? Mas espera aí, a gente está falando já há uns meses sobre ensino híbrido. Aí o governo lança o trabalho sobre ensino híbrido, né? Lança material sobre ensino híbrido para a gente estudar e tal, para instruir a gente sobre isso. E dentro do ensino híbrido, então, tem a aula invertida. Então, é por isso que a gente está falando sobre isso neste momento, né? Mas não é que é para fazer amanhã, mas é um processo, né? Então, nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo, e quem estiver interessado também está aprendendo. E realmente tem os dificultadores, mas a gente pelo menos já sabe do que se trata, né? Talvez tenha propriedade para discutir sobre isso depois, se isso for e quando for realmente uma determinação de trabalhar dessa forma. Que eu acredito que não vai ser, acho que vai ser uma questão mais do professor. E mesmo porque a gente faz alguma coisa parecida sem sistematizar e nem sabe que isso tem nome, que isso tem uma sistematização, uma organização, né, que já foi testada e tal. Esse vídeo é de 2017, se eu não me engano. Procura lá no YouTube, mas é de 2017. Então, é uma coisa nova para nós, né? Mas realmente não é novo, assim, né? Mas obrigado. Agora, o propósito de eu passar esse vídeo, é porque faz parte do método. Você introduzia o conteúdo para o aluno anteriormente. Então, podia ser um áudio, um podcast, podia ser só um texto, né? Um texto lá para o aluno ler, um artigo, uma parte de um artigo, podia ser uma música. Então, o propósito de se ter esse material, no caso, o vídeo, e até sugestão aí do professor lá, que eles usam vídeo justamente porque é mais atraente para o aluno, né? Então, foi isso, tá? Então, o propósito de usar esse vídeo foi para fornecer material de preparação para o aluno. Podia ter sido texto, podia ter sido uma música, ou qualquer outro material. A outra pergunta é: quais momentos da entrevista se identificam com o ensino da rede estadual? E eu estou vendo aí que dos comentários escritos lá no formulário, e que as colegas já falaram aí, né, que não se identifica com a rede estadual, né? Parece isso, né? Que eu estou viajando na maionese. Não, acho que não, porque vocês mesmos falaram, né, que é possível, é difícil neste momento. A gente não tem apropriação do método, não tem formação adequada, apoio, né, que foi falado, material e equipamentos, e internet, conhecimento suficiente do aluno de internet para a educação, como bem falou a Carolina, né, todo mundo concorda, que os alunos sabem usar o Facebook, o WhatsApp e outros trelelê lá, mas para estudar não é bem essa a realidade. Então, por isso que eu falei quais momentos, né, não a entrevista toda, quais momentos se identificam com a rede estadual. Não vão falar que é aquela parte que ele diz que os alunos também não se preparam,
que ele falou assim, eu lembro que acho que foi a professora que falou que ela tinha esse problema. Ela dava material, chegava na aula, os alunos não tinham lido. Yara, eu acho que a gente está enfrentando tanta dificuldade com essa história de ensino híbrido, e eu dou aula numa escola que é do centro, então, teoricamente, são alunos que teriam mais condições. E mesmo assim, é igual acho que a Carolina falou, a gente ainda tem aluno que não sabe usar um celular. Na escola ali nós temos alunos que nem celular têm, né? Estão indo para a escola porque eles não têm como acessar de casa. E muitos têm o celular, acho que para entrar no TikTok e fuçar numa rede social. Eles realmente não sabem. Essa semana, né, na terça, nós aplicamos a Olimpíada de Matemática e teve alunos que eles não sabem preencher um formulário. Sim. Eles não têm ideia de que quando você tem lá o número de telefone, tem um campo lá, né, específico, separado por parênteses, se eu não me engano, e é para colocar o DDD. Eles não sabiam disso, eles colocaram fora, porque eles não tinham noção de para que servia aquele espaço. Então, assim, eu acho é importante a gente trabalhar coisas novas, modernas, diferentes, mas eu acho que a escola não é nem questão de não se identificar com a escola pública, mas a escola pública está num nível de atraso ainda tão grande que qualquer coisa que se discuta, que se pense, a gente sempre esbarra em problemas que deveriam já ter sido sanados, problemas básicos, né? Como saber preencher um formulário, saber utilizar de verdade um computador. Eu sempre me questiono por que os nossos alunos estudam inglês do 6º ano até o ensino médio, e eu tenho alunos do 9º ano que não sabem o básico de se comunicar, de se apresentar. Por que a gente ainda tem esse problema, mesmo pensando em tecnologias, em metodologias modernas e etc., por que a gente não consegue fazer os nossos alunos aprenderem o mínimo? Eu sempre me questiono isso, sabe? Eu acho que é um... Eu não entendo, eu não consigo. Eu entrei no estado agora, esse ano praticamente, e eu já cheguei a dar aula em escolas particulares, e eu tinha o mesmo problema. Né? A não ser que o aluno estude, né, numa escola particular fora, ele simplesmente, parece que o que ele aprendeu hoje, amanhã ele já esqueceu, ele já não sabe. Então, assim, será que é essa metodologia ativa que vai ajudar a sanar esse problema? Será que são outras, né? O que a gente pode fazer para resolver isso? Porque, assim, eu vejo, eu leio, eu pesquiso, converso com alguns amigos que também são da área, e assim, a gente, não sei, parece que a gente também tem o mesmo problema, porque a gente não consegue chegar num acordo. O que está faltando para a gente? Né? Eu sei, são 2 aulas na semana, né? Não, se fosse num cursinho, num curso popular, é diferente. Agora, na sala de aula ali no estado, a gente não consegue fazer isso para ir para frente. E eu não consigo entender o porquê, né? Então, eu não sei até que ponto discutir essas metodologias, essas modernidades, está tendo resultado, sendo que os nossos alunos não estão acompanhando essa evolução, né? As escolas públicas não estão acompanhando. Por mais que tenha tido esse salto tecnológico, na realidade, ali no dia a dia, a gente vê que não é bem assim, né? Que essa modernidade toda não atingiu, de fato, os alunos da escola pública, infelizmente. Sim. Então, deixa eu aproveitar o seu gancho, Yara, para falar o seguinte, né? A gente está com esse dificultador da distância aí, pandemia, mas é o seguinte, a gente sempre dá aula para todos os alunos. E por que a gente dá aula para todos os alunos da mesma forma? Porque a gente sabe que vai atingir aqueles que querem aprender. Isso funciona presencialmente ou à distância. Os alunos que continuam estudando presencialmente, na sua grande maioria, salvo exceções, são os mesmos que estudariam se estivessem em sala de aula. E aqueles que não estão estudando à distância, salvo exceções, são aqueles que não estudariam na sala de aula também.
Não é verdade. Isso Exatamente. é a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Por isso que eu falei, vamos fazer uma análise sóbria, né, dessas coisas. Então, a gente tem que reconhecer que os alunos que estão estudando agora de forma remota, salvo exceções, são os mesmos alunos que na aula presencial estariam aproveitando as aulas, estariam aproveitando o conhecimento do professor, estariam estudando, seriam estudantes mesmo, não só alunos, né? Mas só deixa eu voltar aqui para o tempo, só rapidinho para a pergunta. O que a gente pode identificar, na minha opinião, sobre o vídeo com a rede estadual é até o que eu falei antes, né? Porque a gente já usa de forma empírica, assim, de forma não sistematizada. Isso, a gente dá leitura para o aluno, pede seminário, o aluno apresenta, o que a gente não fez, talvez não tenha feito ainda, se fizeram, por favor, me comunique, me falam, socializa aqui com a gente, é fazer do jeito que eu fiz, do jeito que é sugerido no livro, né? Bom, dê um tema para estudar. Quem estudou, faz determinada atividade. Quem não estudou, faz outra atividade. E, na minha opinião, a relevância de se aprender novas técnicas, novos métodos, é aquilo que eu também já falei, que é a formação em serviço que é importante, porque se a gente se reunir em ATPC só para falar das dificuldades, a gente também não vai conseguir encontrar as soluções. Mas falando de talvez possíveis soluções, talvez a gente encontre as soluções, né, para as dificuldades que a gente tem. Então, para mim, na minha opinião, é relevante sim a gente saber aprender, discutir novos métodos, novas metodologias, novas técnicas para aplicar, mesmo que não tenhamos condição de fazer isso agora. Especialmente quando esse assunto, quando essas técnicas, esses métodos estão dentro da filosofia do nosso empregador, que é a Secretaria de Educação. Eles estão incentivando o ensino híbrido, né? E, consequentemente, as coisas que a gente está falando aqui. Oi? Quem está falando? É a Carol. Com relação ao que poderia melhorar, eu tenho feito isso, né? E eu acho que tem surtido efeito. Como agora a gente trabalhando com tecnologia, lógico, né, a gente não dá para levar em consideração quem não tem acesso. Isso aí a gente sabe que é fato, que é uma coisa igual a gente falou, a longo prazo, mas vamos caminhando. Então vamos focar, vamos imaginar que todo mundo tem acesso e que a gente está atingindo, né? Eu tenho, durante as minhas aulas, eu sempre passo links de jogos para eles aprenderem, mostro, porque aí agora como a gente consegue fazer esse compartilhamento de tela, então aí eles percebem, nossa, olha que legal, professor, tem esse joguinho, tal, eu joguei, eu achei legal. É uma forma de incentivar e mostrar para eles que tem outras formas de aprender a língua também e tem surtido efeito nos 6º anos, tá? Eu tenho 6º, 7º, 8º, e pelo menos nos 6º eu estou conseguindo atingir bem. Assim, não é 100%, mas eu acho um resultado bom, visto que, igual a Yara falou, que a gente já tem essa dificuldade, né? Eu acho que é uma questão cultural também. Então, sugestão para os professores, utilizar esse momento que a gente tem esse acesso à tecnologia para encaminhar links de jogos. Assim, eles podem testar os conhecimentos e aprender um pouco mais brincando de outra forma, não sei. Tá? Obrigado, Carolina. Exatamente. Na reunião do dia 9, não, anterior, perdão, 25, quando eu estava introduzindo o assunto sobre tecnologia educacional, aí eu passei lá um joguinho também, e inclusive falei o que você falou agora. Muito bom, obrigado por reforçar. E até é interessante porque eu aprendi lá na preparação, e depois falando com você sobre isso, que tem a atividade guiada e a atividade não guiada, e tem uma diferença entre elas, né? Mas muito pertinente, obrigado por ter reforçado, Carolina. Joia demais. Bom, então vamos continuar. Se vocês tiverem qualquer outra ideia depois de momentos em que a entrevista se identificou com a rede estadual e o que foi bom da entrevista, o que podia ser melhor, né, pode colocar. Lembrando sempre, a gente está fazendo uma análise sóbria, né? Não estou no país das maravilhas, não. Eu entendo que nós temos dificuldades de todos os níveis para desenvolver o nosso trabalho, né? Mas a gente vê as possibilidades, e eu acho muito legal porque a gente está em sintonia nos pensamentos, porque todo mundo
parece, né? Mesmo quem não se manifestou, que é difícil, mas é possível. Por exemplo, não sei se alguém já fez, mas se alguém clicar uma aula dessa e ver o resultado que dá, né? Usa de experiência, deu muito trabalho, depois no final não valeu a pena, ou valeu a pena com o 9º ano, mas com o 6º ano não valeu a pena, funcionou, não funcionou. Se tiver oportunidade, faça isso, né? Um conhecimento que a gente não usa, realmente não vai ter sentido nenhum, não vai ter valor nenhum, né? A gente não faz isso com um aluno, o que a gente ensina para ele tem que ter contextualização, ele tem que se sentir parte daquilo, né? Tem que fazer sentido para ele. A mesma coisa aqui na nossa TPC. Bom, aqui são os questionamentos que vieram, na verdade são as perguntas, lá depois de assistir o vídeo, depois de responder o quiz, tinha uma última pergunta, ou atividade, que era, crie uma pergunta que você faria para os seus colegas, não para o PCNP, para o seu colega professor de inglês, a respeito, né, da aula invertida. Então, o foco lá era a aula invertida. Apesar de ser metodologia ativa, né, a gente está falando de ensino híbrido, mas a aula invertida dentro do ensino híbrido e como parte das metodologias ativas, a aula invertida. Então, algumas perguntas estão dentro desses parâmetros, outras não, mas ainda assim seriam interessantes para fazer com os colegas, né? Então, a primeira, você aceita aprender com o seu aluno também? A gente tem uma noção de que ou o aluno não sabe, ou a gente acha que ele não sabe, ele sabe mexer na internet, sabe mexer no celular, mas não sabe usar para a educação. Eu mesmo acabei de falar isso, né? Porque a gente generaliza. Muitas vezes ele não quer, mas ele sabe, e sabe mais que nós. Eu pelo menos na minha idade aqui, da minha geração, somos migrantes, né? Não podemos concorrer com esse pessoal que é nativo digital, né? Sabe muito mais. Eu vejo pela minha filha, que já tem 26 anos, e essa molecada que tem 10, 12, 14 anos, domina muito mais, né? Mas talvez não queira. Será que a gente está disposto a aprender? Isso foi pergunta do próprio colega para os colegas, não é pergunta minha, né? Então, esse rol de perguntas aqui não são perguntas minhas. Como desenvolver aula invertida em tempos de ensino remoto e usando apenas só o aplicativo do CMSP? Não sei. Realmente é uma sugestão para ser levada para o CMSP. Ele não pode ter a ilusão de que o CMSP, de que a Secretaria de Educação vai se preocupar com uma dificuldade pontual nossa, né? Talvez eles nem saibam disso. Então, a gente leva sugestões. Já falei várias vezes para vocês que, como PCNP, nós temos grupo de PCNP de Língua Estrangeira Moderna, e eu levo as dúvidas que vocês me passam, que eu não sei responder para eles, as reivindicações, e a gente tem um grupo representativo que tem mais abertura lá na Secretaria de Educação, contatos, e eles fazem as sugestões, né? Tentam influenciar para que reverta em benefício para nós de língua inglesa, como também tem do CEL e tal. Então, a gente leva essa sugestão, né? Como é que a gente vai usar uma aula invertida usando esse aplicativo? Só o aplicativo da Sims? Também não sei, mas é uma boa pergunta para ser uma sugestão. Após assistir ao vídeo, quais ferramentas do aplicativo você utilizaria para aplicar na aula invertida? Excelente pergunta do colega. Assistiu o vídeo, vi as ferramentas. Inclusive, tem um vídeo dentro do vídeo de um colega, né, que fez lá uma aula. Que ele foi rotações, né? Rotação por estações, né? A gente fez uma rotação parcial aqui, né? Porque metade dos alunos foi assistir o vídeo, metade foi responder o questionário. Essa foi a minha proposta. Então, isso foi uma espécie de rotação por estação. Então, qual você usaria? Uma ótima pergunta para o colega. Você acredita que elaborar uma aula neste modelo seja prático? Perguntinha capciosa essa, né? Que a gente acabou de falar. Dá trabalho, né? Como ter uma barriga tanquinho dá trabalho também. Dá trabalho.
No começo, nada é prático, né? Até a gente se apropriar, pegar os macetes, então, isso fazer parte da nossa rotina acaba ficando prático. Minha opinião, né? Estou socializando minha opinião com vocês, talvez vocês pensem diferente na experiência de vocês. Quem quiser comentar, pode falar. Qual metodologia ativa oferece conforto para todos os envolvidos? Então, vou respondendo aqui para a gente dar sequência na reunião, né? A minha opinião. Acho que nenhuma. Conforto para todos? Não existe. Né? Não existe conforto para todos, não. Acho que a gente pode escolher aquelas que são melhores, mais eficientes para determinado grupo. Mas para todos, acho difícil. Sabemos que a internet possui inúmeros meios de se conseguir uma informação e conhecimento. Justamente por isso nos tornamos, muitas vezes, rasos em nossos saberes. O que podemos fazer para que nossos alunos dentro da sala de aula invertida não se tornem conhecedores rasos e acessem, por exemplo, os mesmos sites, as mesmas informações? Para mim tem duas perguntas aí. A primeira delas é como fazer com que os alunos não se tornem conhecedores rasos. Como, de acordo com a pergunta, nós mesmos somos. Eu acho que nós estamos vivendo isso mesmo com a digitalização do conhecimento, que é um conhecimento, né, um saber extremamente pizza, extremamente largo e muito pouco profundo. Acho que a grande maioria de nós vive isso, mas é o meu conhecimento, né? A minha opinião. Então, essa é a primeira coisa. Como é que a gente vai fazer isso? Eu acho que é usando a sala de aula invertida, porque ele tem que se preparar antes, ele tem que ler antes, ele tem que pesquisar antes. Então, ele vai se aprofundar no tema. Então, essa é a primeira pergunta. Não se tornem conhecedores rasos, é pesquisando, é se aprofundando sobre um determinado tema. E como é que fazer eles usarem os mesmos sites e mesmos meios de informação? É dando, né, a guia, como eu dei o vídeo para vocês assistirem, e acho que eu compartilhei até o livro lá, Sala de Aula Invertida, uma experiência, tanana. Então, eu acho que é isso, indicando o caminho. Olha, nós vamos falar sobre, sei lá, Nova York. Então, onde vocês vão procurar? Nesse site, no Google Earth, no Wikipedia, e aí essas são as fontes que eu sugiro para vocês. Então, antes de procurar qualquer outra fonte, procura essas fontes que eu estou dando para vocês. Até porque vai ser confortável para o professor, né? Porque eu já estudei antes, já vi antes, estou dando para eles uma informação que eu já sei. Essa é uma possibilidade. Amigos, eu estou falando aqui porque só para dar sequência, porque senão esse assunto vai ficar para a próxima TPC. Eu nem sei se estarei aqui na próxima TPC. Então, vamos concluir aqui. Esse outro rol de perguntas aí também lá, né? Na nossa sala, temos a maioria dos alunos com recursos tecnológicos temos, né, uma pergunta, para o sucesso da aprendizagem? Não. Mas vocês acabaram de falar, né? Isso é um reconhecimento, né? A gente não tem. Mas existe o compartilhamento, né? Boa vontade, educação socioemocional que favorece isso, né? Um aluno poder compartilhar com o outro. Esse é processo, né? É processo, não vai acontecer da noite para o dia. Importante a gente saber que existe, tem mais um caminho, tem mais uma luz no fim do túnel. Como fica a atuação dos alunos menos favorecidos em relação à tecnologia nas aulas invertidas? Bom, quem assistiu o vídeo e já pesquisou um pouquinho sabe que a aula invertida necessariamente não precisa de tecnologia. Tem tecnologia como aula híbrida também, né? Então a gente fala, porque tem que ter tecnologia, tem que ter computador, tem que ter internet. Necessariamente não, dá para fazer aula híbrida sem na internet. Então, mas é uma dificuldade. A gente já levantou que isso é uma dificuldade. Mas como faria? Se alguém souber, além das sugestões que eu já dei, mas, por favor, pode acrescentar. Qual metodologia ativa você se sente mais à vontade para utilizar? Perfeito. Eu também gostei dessa pergunta. Eu sei todas, né? Mas essa daí... acredito que é aquela que eu sei utilizar, né? Aquela que me dá mais conforto, mais segurança. Acho que seria uma resposta viável para a maioria, né? Explicitamente. Hoje, eu me sinto à vontade para usar a aula invertida, porque eu conheço um pouco mais dela. Mas talvez no futuro eu abandone essa ideia e use uma outra que vai ser mais confortável para mim. Quando não há apoio familiar ou recurso financeiro para esses alunos, né, terem acesso a estas aulas de vídeo,
Qual outra forma há para oferecer para o aluno? No sistema rotacional de aula, que era o que a gente estava utilizando até o mês passado, retrasado, o aluno pode assistir na escola. É uma coisa que pode desembaraçar essa parte, o aluno usando a tecnologia dentro da escola. Algumas pessoas vão falar das dificuldades de usar. Sim, mas já tem uma possibilidade. Com que frequência seria viável trabalhar a sala de aula invertida com os alunos do ensino fundamental 2, né, nos anos finais? Este modelo de sala de aula invertida requer maior tempo de preparo das aulas? Sim, no começo sim. A frequência nós já discutimos, né? Já falamos anteriormente. Será que os professores da rede estadual têm os devidos suportes e orientações para fazer as adequações de material pedagógico da SEDUC? A maior parte da adaptação é feita de acordo com o nosso próprio conhecimento, com nossa expertise com relação ao material que a gente recebeu. E, lógico, com seus conhecimentos, né, prévios a respeito de preparação de aula. Né? Essa pergunta já foi respondida também, que a gente não tem o suporte que nós queremos e merecemos ainda, né? Estão vindo gradualmente, né? Talvez um dia teremos. Os planos são esses, né? Como os alunos podem evoluir com a sala de aula invertida? É uma pergunta, viu? Tá faltando um ponto de interrogação ali. Mas eu acredito, na minha modéstia, que é sendo protagonista, né? Não sei. Acho que sim. Sobre o teor do vídeo, de acordo com a nossa realidade na rede estadual, o que vocês acham desse método? Aí fica para cada um responder, tá? Não vou responder, não. Mas eu já continuo dizendo, é mais uma luz no fim do túnel, é mais um conhecimento adquirido, mais uma possibilidade que pode não ser viável agora, mas que pode ser no futuro uma grande ferramenta para nossas aulas mais interessantes e os nossos alunos mais protagonistas. Como utilizar esse método sabendo da realidade tecnológica de muitos alunos? Fazendo adaptações. Fazendo adaptação. Quando o aluno não leva o livro para a sua aula, você deixa ele simplesmente no canto e abandona? Não, a gente sempre procura um professor, né, profissional, ele não vai fazer isso. Ele vai dar um jeito, vai pedir para sentar em dupla, ele vai pegar um livro emprestado, se tiver um lugar, como é que chama aquilo? Uma reserva técnica na escola, ele vai pegar da reserva técnica, né? Gente, eu estou respondendo, né, para dar movimento à nossa atividade, mas são as minhas opiniões, podem falar. E essa pergunta em letras garrafais, o que fazer se um número muito pequeno se preparar para a aula? É o plano A, B e o C. Esse eu acho que é o plano C. Embora eu tenha usado o recurso apropriado, porque eu tenho vocês que são alunos exemplares, né, de excelência, porque eu tenho um computador, eu tenho internet, vocês também. Então, porque eu tenho os recursos, eu utilizei o vídeo como plano B, né? O questionário como plano A, tem que ter o plano C. E se ninguém. Aí não dá para eu... então todo mundo vai assistir o vídeo. E eu vou ficar lá meia hora ouvindo música, sei lá. Não dá, né? Então tem que ter o plano C. Aí na hipótese, né? Vamos supor que ninguém tivesse visto o vídeo. Não sei, talvez a gente visse junto, da mesma hora. Mas é o plano C, que surge, né, no momento da nossa preparação. Muito obrigado pelas perguntas, eu gostei muito, eu espero que seja sempre assim, embora a gente não fale muito aqui, né, nesse momento, a interação é pouca, eu agradeço demais a Yara, a Luciana, a Carolina, aqueles que queriam falar e não falaram. Eu agradeço demais a participação de vocês. E lembre-se que é a minha opinião, né, uma conversa, então eu não quis contrariar a opinião de ninguém, né, é só uma troca de opiniões. E aí a gente filtra, né, e guarda aquilo que é melhor para a gente. Espero ter concluído esse assunto, espero que na próxima TPC, talvez seja em agosto, a gente volte com um assunto diferente, talvez ainda a respeito do ensino híbrido, abordando outra. Um dos comentários daquele primeiro grandão lá que eu mostrei para vocês, era que gostaria de ver todas essas metodologias exemplificadas, né? Eu também gostaria. Se a gente continuar falando isso, tá? Se isso for pertinente, é um conhecimento adquirido. Uma coisa que eu não fiz, eu vi uma ou outra sugestão falando sobre ensino médio, né? Mas não é um consenso, pelo menos não teve muita gente pedindo, é fazer análise
ou então exemplificação de aula do material. Porque eu acho que eu já fiz isso antes. E acho que nem a pessoa que pediu aproveitou. Mas se for da vontade da maioria, a gente faz de novo. Eu pego lá o currículo em ação e vou analisando para a gente fazer uma aula, uma exemplificação de aula, como abordar determinados assuntos, determinado capítulo, determinada situação de aprendizagem lá, né? Gente, muito obrigado, já estourou o horário aqui. Muito obrigado pela paciência, pela ajuda de vocês. Estou sempre à disposição, me procura no WhatsApp, me procura quando nós estivermos na diretoria de ensino, mas por enquanto estou acessível no WhatsApp, tá? Um bom dia, um bom trabalho, agradeço de coração mesmo. Bye bye, see you next time. Bye bye. Bye. Bom dia. Bye bye. Bye bye, Pedro. Thank you. Bye, bye, Euripe. Thank you very much. Thank you. Bye.